Em outubro de 2012, enquanto Call Me Maybe era exaustivamente tocada em rádios, programas de TV e nas pistas de dança do mundo todo, Solange Knowles, a irmã de Beyoncé, conquistava o próprio espaço ao lançar a música Losing You. Bem recebida pelo público e principalmente pela crítica especializada, a faixa chamaria atenção não apenas pelo minucioso processo criativo da artista, como pela produção pouco usual com um toque de R&B dos anos 80, assinado por um jovem Dev Hynes, músico que já havia passado por projetos como Testicles e Lightspeed Champion, mas que encontraria na identidade criativa de Blood Orange o estímulo para uma sequência de obras de enorme valor artístico. Ainda que Losing You tenha sido abraçada apenas por uma parcela alternativa do público, a canção chamaria a atenção da autora de Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen, que em um esforço de ampliar o próprio campo de atuação e romper com o rótulo de One Hit Wonder, conquistado com a canção de massiva execução, encontraria no pop empoeirado de Blood Orange a passagem para o terceiro trabalho de estúdio da carreira, o hoje cultuado Emotion, de 2015. Guilherme Tintel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast para celebrar essa obra-prima do pop dos anos 10. Trouxe o Grammy para ela, tá aqui, aí, ó. Vou entregar agora esse Grammy. Mas eu quero saber como foi que você conheceu a Carly Rae Jepsen, se foi na febre do Call Me Maybe, foi durante o Emotion, como que foi seu primeiro contato com a princesinha do pop canadense? Certo, eu tava tentando lembrar, inclusive, depois que eu vi a pauta, mas se eu não me engano, eu realmente conheci com Call Me Maybe também, eu cheguei junto com essa turma toda que tá aqui, e aí conheci com Call Me Maybe, eu já gostei do Kiss, o Kiss foi um álbum que eu consumi, eu gostei bastante obviamente não se compara com o que ela lançou depois, mas acho que foi tudo uma construção, acho que pra existir o Emotion, teve que existir o Kiss também. E foi interessante porque eu conheci ela bem na fase que eu tava prestes a virar DJ. Então eu me lembro de, sei lá, tipo, a minha primeira pista eu esvaziei com Tonight I'm Getting Over You, porque não era hit. Perfeito. Então tem essa passagem ainda que eu toquei essa música. E a minha sorte é que na época ela tinha lançado o remix com a Nicki Minaj, de Tonight I'm Getting Over You. E aí eu toquei a música e ela começa meio devagarzinho, assim. Então eu lembro da pista abrindo um buraco, assim. Foi lá no antigo Lab Club, ali na Augusta. Era uma festa que era de pop funk da época e tal. E aí eu vi esvaziando. E aí quando veio a Nick, que vem uma batida um pouquinho mais eletrônica e tal, eu senti a galera voltando, assim. Eu falei, ok, tá tudo sob controle. Então o remix me salvou por conta disso ainda. Nossa, outros tempos. Pra mim também foi por conta do Call Me Maybe, só que pra mim não foi necessariamente pela música. Logo que ela saiu, teve um youtuber que fez uma série de vídeos no chat roulette, que ele ele entrava usando, tipo, maiô, assim, parecia que era um corpo de uma mulher, de repente ele virava, era um cara barbudo de peruca e tal. E aí uma amiga minha falou que esse cara era a minha cara. E aí eu fiquei indignado, porque ele realmente parecia comigo em alguns ângulos, assim, eu ficava muito de cara. E aí eu gostei da música, e aí logo em seguida veio o Kiss, e eu lembro de curtir o Kiss. E aí eu lembrei que quando eu montei meu primeiro Tumblr, que eu compartilhava downloads ilegais de discos, eu lembro da capinha do disco da Carly, só que na época, do primeiro, né? Mas na época, assim, eu caguei e andei, assim. Eu lembro que algumas pessoas compartilharam, pedindo pra colocar, eu coloquei, mas nem lembro de ter ouvido, eu acho que nem ouvi. E aí, mas quando chegou no Call Me Maybe ali no Kiss, eu acho que foi um fenômeno global, assim, não teve como as pessoas escaparem dessa música, desse disco e dela, né? Tanto que é a música que ficou, né? Tipo, independente do que ela lançou depois, essa é uma que a gente tem certeza que as pessoas conhecem. Pode até não conhecer a Carly, mas conhece a música. Tipo, a música as pessoas conhecem. Tem o clipe, aquela do Call Me Maybe, aquela do clipe do cara que fica sem camisa e que ela fica mandando as cartinhas e tudo. É bem isso, assim. É MC Call Me Maybe. Exato. Mas antes de mergulhar no disco tema dessa edição, a gente precisa falar quem é Carly Rae Jepsen e como Call Me Maybe alçou a artista canadense ao estrelato. Ela nasceu no dia 21 de novembro de 1985 em Mission, na Colômbia Britânica, no Canadá. E ela começou a carreira participando da 5ª temporada do programa Canadian Idol de 2007, onde ela conquistou a 3ª posição. Então ela saiu super bem. E logo no ano seguinte, ela lança o primeiro álbum, que é o Tug of War,
que ia sair em 2008, e embora ele tenha sido considerado um fracasso, ele chegou a vender 100 mil cópias no mundo todo, assim, então a menina circulou. Eu tava até ouvindo ele essa semana durante a construção da pauta, e ele é bem qualquer coisa, assim, ele é totalmente aqueles discos de artista que sai do programa. Sim, esse é um que eu não vivi tanto. Eu lembro que depois teve o Kiss eu escutei bastante, aí depois do Emotion, que foi onde, tipo, eu me converti de verdade, eu voltei pro Saga 4 pra, tipo, saber o que ela tinha feito antes, e aí é um que eu escutei e assim, tipo, passou, tipo, só foi. Não é um álbum que te prende, né? Com certeza é um álbum lançado, apenas isso e nada mais. E aí, 3 anos mais tarde, ela voltaria com a música Call Me Maybe, que foi lançada no dia 20 de setembro de 2011, e ela era o primeiro single do P Curiosity, né, que sairia logo depois. A música rapidamente conquistou o topo das paradas de sucesso no Canadá, então era um fenômeno muito local, assim. Só que em dezembro daquele mesmo ano, um jovem Justin Bieber, que também é canadense, que estava passando o Natal com a sua família, ele ouviu a música tocando em todos os lugares, e ele tweetou: Call Me Maybe, da Carly Rae Jepsen, é provavelmente a música mais cativante que eu já ouvi. E aí, por conta desse tweet, a música obviamente viralizou, lembrando que nessa época o fenômeno do Justin Bieber era uma coisa assim, ainda hoje eu acho que é, mas na época era uma coisa surreal. Nessa época assim. Era a Bieber Fever, né? Exatamente. E aí, por consequência disso, em 2012, o empresário do Bieber, que era o Scooter Braun, que era o dono da Schoolboy Records, ele assinou um contrato com a Jepsen e lançou ela no mercado internacional. E aí, alguns dias depois, ainda o Bieber, a Selena Gomez e a Ashley Tisdale, nossa, isso aqui é muito anos 10, comecinho mesmo, eles lançaram um vídeo no YouTube onde eles faziam cover de Call Me Maybe, o que ajudou a popularizar ainda mais. O vídeo se tornou um sucesso na internet, né? O clipe começava a tocava bastante na MTV da época, fazendo com que a canção se tornasse um sucesso global, e a faixa atingiu o topo de várias paradas de sucesso, incluindo a Billboard Hot 100 e o UK Singles. Então ela não ficou um fenômeno limitado só Estados Unidos e Canadá. No mundo inteiro, todo mundo... Eu lembro que na época, as lojas de roupa aqui no Brasil, cara, quando você ia provar, o provador era só isso. Você saía de um provador para outro, era só Call Me Maybe tocando 24 horas por dia ali. E ainda em junho de 2012 foi lançada a faixa Good Time, que é uma parceria da Jepsen com Old City, e a música até hoje é uma das mais tocadas da artista, perdendo apenas para Call Me Maybe, né? E ela liderou também os charts de diversos países e meio que deu um estímulo um pouco antes da chegada do Kiss. Mas, passado esse sucesso do Kiss em dezembro de 2013, a Carly entrou em estúdio para a produção do segundo álbum, e por conta da repercussão positiva do trabalho, ela teve meio que carta branca da gravadora para, olha, escolhe aí com quem você quer trabalhar, faz o seu jeito, a gente acredita no seu trabalho, você teve liberdade artística para isso. E embora ela contasse com gigantes da indústria à sua disposição, como o Sia, o Greg Kurstin e o Pete Stevenson, a Jepsen, que na época vinha ouvindo muitas canções do Blood Orange e outros artistas influenciados pela década de 80, como Robin, La Rue, Kimberly, Dragonette, decidiu estreitar laços com esses outros nomes da indústria e romper com aquela onda de EDM, que era uma mistura de pop e EDM, assim, que eu acho que ficou uma coisa totalmente velha, mas que era muito característica ali dessa época, né, de 2013, Sim. 2014, né? Eu lembro que essa fase que essa pré-emotion, tava tanto esse eletrônico pegando, e que não era eletrônico, tava flertando com hip hop. Sim. Tava muito aquela fase dos artistas pop flertando ali com trap e tal, tipo, todo artista pop tava lançando a música com featuring com algum rapper e tal, pra tentar furar as playlists por meio do rap ali. Então, tipo, não estavam rolando tantos trabalhos direcionados puramente pra música pop, assim. Sim. Eu lembro que era tudo uma formatação muito parecida com o que o Calvin Harris fazia, sabe? Aquelas músicas mega crescentes, total, com aquela viradinha lá de bateria no final, com o refrão. Cara, se você pega aquela parceria dele com a Florence The Machine, era tipo, foi clonado ao extremo por vários outros artistas. Era a receitinha pronta. E aí a Jepsen começou a enviar e-mails para artistas que ela admirava para ver se eles estavam interessados em colaborar com ela. Ela mandou e-mail para as conterrâneas do Tegan and Sara,
Pantera, ela mandou mensagem pro Rostam Batmaglij, do Vampire Weekend, que iria se transformar talvez num dos principais parceiros criativos dela até hoje, inclusive nos lançamentos recentes, e pro Shellback. Outro que também chamou muito a atenção dela foi um tal de Ariel Rashid, que somente naquele ano de 2013, pra mim é o ouro, ele é o produtor do ano nesse ano, porque ele trabalha com o Haim no Days Are Gone, com a Sky Ferreira no Nighttime My Time, e com o Vampire Weekend no Modern Vampires of the City, que foi o álbum que venceu o Grammy de música alternativa de disco alternativo no ano seguinte. Então, ele tava no auge ali, e o Rashid não apenas produziu alguma das faixas, como foi ele quem auxiliou a Gypsy na montagem do repertório. Tipo, encaixa essa música aqui, vamos nessa pegada. Ele que meio que ajudou a definir esse conceito estético, que era uma coisa que ela buscou inspiração no Blood Orange, mas ele meio que acabou polindo essas arrestas todas, né? Inicialmente, a Gypsy tinha planos de lançar o álbum no primeiro trimestre de 2014, mas foi adiado. Ela disse que ela não queria apressar esse lançamento do álbum e ela queria, por conta disso, focar melhor, trabalhar melhor essas canções, montar melhor esse repertório. E segundo o que ela informou em entrevista posteriormente, cerca de 250 canções foram compostas para esse segundo álbum. Então eu imagino que ela tava naquela puta angústia de, tipo, eu lancei uma música que é um fenômeno global, que todo mundo me conhece só por isso. Podia muito facilmente que ela caísse nessa coisa do One Hit Wonder e ficar eternamente estigmatizada por uma música só, né? Mas eu acho que o que rolou com ela pode ser bem... acontece bastante no mercado pop, na verdade, que é muito esse papo daqueles artistas que depois nem gostam tanto do hit, porque sabe que poderia fazer mais, sabe? Então, tipo, a partir do momento que ela teve a oportunidade. E aí, principalmente tendo esse passe livre que você falou, que a gravadora ofereceu pra ela e tal, tipo, de conseguir escolher com quem trabalhar. E você estando no topo, você tem uma abertura muito grande pra isso. Ela aproveitou pra mostrar que, além de hitmaker, ela era artista também. E, inclusive, achei importante você ter citado Good Time, que é pra deixar claro que ela não é um hit wonder, porque Good Time foi um hit também, então ela tem 2 hits antes do Emotion. Perfeito. E aí a promoção do álbum, ela iniciou no dia 5 de março de 2015, durante uma apresentação de I Really Like You, no Good Morning America, e 2 dias depois seria lançado o clipe, que eu acho maravilhoso, e eu acho que foi um acerto enorme ela pegar um cara que é um figurão da indústria do cinema, que é o Tom Hanks, e falar, você vai fazer um lip sync na minha música, e vai ser sobre isso, o clipe e nada além. Então eu acho perfeito esse clipe. Eu amo porque essa época a gente ainda tava começando a se educar em relação aos streamings, então o YouTube era um negócio muito grande, né? E aí você percebe que a carreira dela passou muito por isso, desde do vídeo que você falou do Bieber lá com os outros artistas, fazendo o que hoje seria um Reels. Não estaria no YouTube, hoje estaria no Reels, ia ser tipo um TikTok da vida. Até isso, esse teor viral de ter o Tom Hanks, que daí, tipo, muita gente ia assistir pra ver ele lá dançando a música, tipo, não necessariamente pra escutar a música também. Acho que ela foi uma artista que, por ter nascido já dentro desse contexto, soube trabalhar muito bem esse lance da internet a favor dela, tipo, trazer esse teor viral de uma forma que não esvaziasse a música também. Total. Só que eu acho que o verdadeiro ponto de virada ali, porque se você pega o I Really Like You, ele é praticamente um Call Me Maybe 2, assim, em termos de estrutura, assim. Ele é meio que uma canção clone ali, é aquele sucesso garantido da gravadora. Olha, se o disco não emplacar pelo menos uma música, a gente consegue botar nos charts aqui. Mas eu acho que o ponto de virada foi quando ela lança All That, que é uma parceria dela com o Ariel Rashid e com o Devonte Himes. Levou ali o selinho da Pitchfork de Best New Music. E eu acho que ali, eu lembro muito nitidamente, assim, que na época foi uma coisa que meio que pegou as pessoas de surpresa, assim, o pessoal que acompanha, que escreve sobre música, falou, peraí, tem algo bem diferente aqui nela, tanto que... Porque eu acho que a Really Like You foi muito usada como uma transição, tipo, ok, tipo, tô partindo disso pra isso, porque apesar de ser super comercialzona, ela já entrega ali um pouquinho do que é o Emotion musicalmente falando também. Sim. Então acho que entrega até mais na parte da sonoridade do que em letra, né? A música é super rasa. Mas acho que ajuda a fazer essa transição. Então aqui, tipo, você gostou de Call Me Maybe? Vem comigo aqui que eu vou te mostrar o caminho. E aí nisso ela vai, toma o Dare agora. Perfeito. Eu discordo que a letra é rasa, porque eu não acho. Eu acho essa letra maravilhosa. Eu gosto, nossa. Eu acho que demonstra muito da vulnerabilidade que tem dentro do Emotion em todo. Não é só uma questão de, eu fui abandonada, ou o cara me largou, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que
a beleza do Emotion em termos de poesia é que todas essas canções transmitem uma fragilidade que outras canções pop que estavam rolando na época meio que não estavam pegando. Tinha uma coisa muito de um empoderamento feminino na época, um empoderamento feminino branco. As músicas da Taylor que ela lançou no 1989, eu acho que meio que tinham isso, sabe? E aqui eu acho que ela vai meio que pra um outro lado, onde ela demonstra uma fragilidade. E eu acho que essa que é a beleza, assim. Ela é uma canção que quase parece que ela vai se esfarelar na sua frente. Ela é toda sujinha, empoeirada, a bateria entra muito calculada, o sintetizador tem um sonzinho meio empoeirado, lembrando as coisas que a Sky Ferreira fez no trabalho anterior. Então eu acho que ela apresenta o disco, ela te joga pra dentro do Emotion de um jeito que pra mim é muito eficiente, sabe? Foi o que me encantou nela. Funciona super. Eu digo raso nesse sentido de ser, tipo, dentro do disco como um todo, você percebe ela como uma coisa mais simples por fazer essa conexão com o que ela lançou antes, entendeu? Tipo, é esse braço que amarra o Kiss, o Emotion, acho que tá dentro dessa música. Ela cumpre bem esse papel. E aí a própria Kylie escolheu All That como a mais representativa dos objetivos que ela buscou alcançar no Emotion. E ela mesmo falou em entrevista posteriormente: All That ocupa um lugar especial no meu coração porque é muito reveladora. É falar sobre o desejo de intimidade com alguém. E acho que músicas como Call Me Maybe, isso pode ser bastante leve e um pouco superficial. É divertido ir um pouco mais fundo. Então eu acho que ela expressa isso, mas quando a gente chega na noite que saiu o disco, que eu lembro que vazou no Twitter, assim, as pessoas correram pra ouvir, eu falei, cara, tem muita coisa muito boa dentro desse disco. Eu acho que a grande beleza do Emotion como obra é o quanto ele é reescutável, assim. Você pode ouvir ele várias vezes e ele vai ter várias vezes que você vai descobrir uma música nova que você vai se encantar. E aí eu quero começar perguntando, Guilherme Tintel, quais são as suas canções favoritas deste álbum? Isso é muito difícil, porque esse é um disco que eu acho ele super redondo, eu gosto dele 100%. Eu acho que... Eu vou mudar de opinião com certeza depois, mas eu diria que a minha favorita, se fosse escolher uma, seria Your Type, principalmente por ser uma puta herança da Robin. Eu escuto Robin ali, essa música inteira, essa música grita Robin. Então acho que Your Type ficaria ali no topo. Talvez iria pra alguma balada, então acho que Warm Blood também ocuparia uma posição muito boa. Vamos falar um pouco sobre essa, porque, assim, o disco tem vários highlights, mas eu acho que o Warm Blood, em especial, é uma dessas que brilham. Eu lembro que ela foi lançada como um single posteriormente, sem clipe, sem nada, foi só a música que ela promoveu, que era aquele globo, a capa era o globo meio que derretido, assim. É uma produção dela com o Bat Maglij. O Bat Maglij estava prestes a sair ali do Vampire Weekend, se já não tinha saído. E eu acho que a parceria dá muito certo, porque ela é aquele pop meio reducionista, ele é longe de todos esses efeitos grandiosos da música pop, mas que, de novo, volta pra essa coisa da vulnerabilidade, da entrega sentimental do eu lírico, que é uma coisa presente no disco todo, mas que aqui aflora de um jeito bonito, né? Essa música é muito menos é mais, né? Porque parece que ela é super tímida e, ao mesmo tempo, ela entrega tudo isso que você falou sobre o álbum ser um que você vai descobrindo as coisas ao pouco, então você vai percebendo várias camadas ali dentro, e aí ela é uma que, dentro do disco, quando você coloca ela perto de uma Run Away With Me, você coloca ela perto de outras que são mais, tipo, apoteóticas, ela aparece muito pouco, mas é nesse pouco que ela vai e te ganha, tipo, ela te ganha muito timidamente ali, tipo... com certeza é um dos destaques. E aí eu acho que se fosse montar um top 3, eu fecharia com Runaway, que daí é um clichêzinho, mas é um clichêzinho muito bom também. Esse sax da música quando entra, pra mim é icônico. Isso aí é a história da música pop sendo feita. Cara, Runaway With Me é uma das coisas mais gostosas que tem na hora de discotecar. Porque total. ela é uma música que, assim, se a pista tá vazia, você joga essa, vai vir, assim, um monte de gayzinha galopando, assim, os viadinhos correndo, pulando cerca, tudo. Porque ela Esse sax é o nosso berrante. É o berrante das gays, o sax é o berrante das gays. Ele é muito safado. Porque, assim, o disco todo tem esse envelopamento de anos 80, um pouco mais atualizado, já... o anos 80, tipo, do ponto de vista de outros artistas que de fato viveram os anos 80. Então é uma segunda, terceira leva. Mas aqui entra de um jeito tão safado, porque não existe coisa mais safada no mundo da música do que saxofone. Tá ali
o Kennedy pra provar isso, e qualquer outro total. artista que sempre meteu o sax. Mas aqui é usado de um jeito muito bom, assim, porque ele tem essa coisa de meio que... É uma canção, ela é perfeitamente uma canção de abertura, sabe? Ela tem esse ato climático que estoura no refrão e depois a batida vira lá atrás, então ela tem uma pegada um pouco mais dançante. Mas eu acho que ela é o tipo caso de uma música que ela te arremessa pra dentro do disco. Ela fala assim, olha, o disco vai ser sobre isso aqui, sobre esses conceitos com essa estrutura, Sim. sabe? Então funciona muito bem, né? É perfeita. Mas você consegue montar um top 3? Então, eu gosto muito do... Eu acho que meu top 3 seria Runaway With Me, All That, e a faixa de encerramento, que pra mim é a minha favorita da carreira dela, que é When I Need You. Eu acho... Putz, pra mim é uma das melhores letras, sabe? De tipo, eu podia mudar não por mim, mas por você, sabe? Então, Sim. e o fato dela ser uma música de encerramento, ela deixa as coisas meio em aberto, no sentido desse relacionamento ainda não tá resolvido, as dores que eu tô sentindo ainda não cicatrizaram, as feridas não cicatrizaram, mas... o lado... Eu acho bom que ele tem, tipo, esse lado A e lado B muito bem definido, assim, sabe? Ele vai ali até o Boy Problem, que talvez até que seja as canções mais pop ali, né? Runaway With Me, Emotion, I Really Like You, Give Me Love, All That. Termina aí no Boy Problem. E aí começa com Make the Most of the Night, que tem as meninas do Haim ali como... Sim. Elas usaram um pseudônimo na época, não usaram os próprios nomes quando elas participaram da gravação. Mas que eu acho que vai pra essa pegada mais alternativa do disco ali, com exceção talvez do Your Type, que ela é bem uma música pop mesmo, acho que é uma popzão marcante. Mas tipo, LA Hallucination, Warm Blood, When I Need You, não é uma canção pop convencional que a gente tá acostumado dos últimos anos, sabe? Tem uma coisa total. mais sujinha, mais retrô, bem mais nostálgica também, sabe? Acho que ajuda, dentro dessa construção do álbum, ajuda muito que chega nesse ponto do disco, você já tá totalmente ambientalizado, né? Então acho que ela ficou mais confortável também pra ir mais fundo dentro desse som, né? Sim. Tipo, você já chegou até aqui, tipo, se você gostou até aqui, o resto é fichinha, sabe? Então, tipo, ela consegue brincar um pouco mais já, tipo, dá pra ser um pouco mais ousada também. E eu acho que tem outra coisa legal dentro do Emotion, é porque ele é um disco que tem instrumento, então não é só a batida eletrônica com sintetizador, que era uma coisa bem característica da época. Você ouve a guitarra, você sente a linha de baixo, tem o saxofone, a guitarra vem meio sujona, que é muito típica das produções do Rashid. Tem também o Daniel Negro, When I Need You, a música de encerramento é com o Daniel Negro, que é o cara que foi trabalhar com a Olivia Rodrigo posteriormente. Então eu acho que ela fecha ali num time de pessoas que eram aficionadas por música pop, mas com esse pop dos anos 80, dos anos 70. Então eu sinto que eles trazem esse charme especial pra dentro do trabalho que outros discos da época não têm. E eu acho que essa coisa que ela falou de compus 250 canções, se reflete na série de outras faixas de versões que foram saindo. Assim, até recentemente teve reedição do Emotion com outras canções. Tem Black Heart, que eu gosto bastante, que sai na versão deluxe. I Didn't Just Came Here to Dance, que eu acho também perfeita. Tem Sim, essa aí é bem herancinha do Kiss também, né? Parece muito. Total. Daí esse popzão um pouco mais comercial. Mais pista mesmo, assim. Tipo, ela falou, putz, vou fazer uma pras gays aqui. Essa é pras gays. Eu acho que tem muita coisa boa ali por todo o disco. E aí, de novo, tem horas que eu gosto mais de uma, tem horas que eu gosto mais de outra, daí depois eu faço as pazes com uma, recupero a outra ali. Então, eu gosto muito de ficar voltando pra ele, redescobrindo sensações e tudo mais que eu gosto bastante dentro desse disco. Nos Estados Unidos, o disco estreou na posição de número 16 na Billboard 200, após vender 16.153 cópias na primeira semana. Lembrando, gente, estamos falando de 2015, onde o consumo de CD já havia caído drasticamente. A única que continuava vendendo era a Adele e a Taylor Swift. O resto já ninguém mais conseguia vender. No Canadá foram 2.600 cópias vendidas na primeira semana, mas no Japão ele estreou na 8ª posição após ser vendido 12 mil cópias físicas ali. Inclusive no Japão é um mercado onde ela é aquecidíssima. Eu tenho uma amiga minha que viajou pro Japão e ela trouxe a edição japonesa do vinil pra mim, então assim, eu sou mega feliz por conta disso. E o Emotion, ele recebeu críticas bem positivas dos críticos da época, assim.
No Metacritic, o álbum recebeu uma pontuação média ali de 77, com base em 24 resenhas. E o álbum foi elogiado por sua perfeição pop em cativante coesão e valor de produção, como a Sasha Geffen, da Consequence of Sound, escreveu. Ela também disse: poucos artistas tornaram um sucesso logaritmo como Call Me Maybe como um sinal para ir ainda mais longe, para fazer algo melhor, mais humano e elétrico. Mas Japson é o tipo de cantora que prospera nas apostas que a música pop oferece sem remorso. E aí a Annie Zaleski do The AV Club disse: se houver alguma justiça, Emotion a levará no estrelato. Mas mesmo que isso não aconteça, ela pode pelo menos ficar tranquila sabendo que fez um dos discos mais interessantes e efervescentes de 2015. Eu acho que aqui entra num fator muito claro, que é Emotion tecnicamente flopou, ele não foi o sucesso que a gravadora esperava. Ela talvez não estava esperando também que fosse com esses níveis de venda, assim. Mas eu acho que ele acabou de um jeito ou de outro conquistando um espaço que pertence somente a ele, assim. Eu acho que é uma coisa muito análoga até o que a Kylie Minogue passou, né? Porque ela é uma artista que veio de um boom lá atrás, ela tem alguns picos ali ao longo da carreira, com um disco ou outro que são um pouco mais pop, mas meio que ela acabou consolidando um espaço que é dela dentro da indústria, né? E acho que é mais papo de ter deixado legado também, né? Tipo, é um álbum que, apesar de, na época, ele não ter tido essa recepção comercial que provavelmente a gravadora esperava por conta do sucesso anterior, é um disco que as pessoas conseguem... tem muito esse exercício agora de revisitar e entender que, tipo, nossa, poderia ter sido muito maior, por que não foi tão maior? Como ele é injustiçado? Então, é um sentimento parecido com aquela Sparks da Hilary Duff, sabe? O pop deu errado quando vocês não deram atenção pro Emotion, porque se as pessoas e o mercado tivessem se virado para esse álbum e isso tivesse se tornado um padrão do que a indústria poderia seguir, o tanto de coisa foda que teria saído disso, tipo, como um movimento pop, teria sido, tipo, incrível. E foi uma época que estava propícia para isso, porque a própria Taylor, que você falou do 1989, veio com um som que tava ali bebendo de fontes parecidas naquela época também. Então, tipo, era um ambiente muito propício para que se criasse um cenário pop ali em cima dessa sonoridade, mas infelizmente não foi o que rolou. Mas ela tá aí, acho que colhendo frutos até hoje do disco, porque é um disco que envelheceu bem, independente dos números da época. Sim, tem um texto aqui bem legal da Caitlin White, que ela escreveu para Approx, que ela falou o seguinte, abre aspas: acho que Emotion não seria tão significativo se tivéssemos que compartilhar com a maquinária do aço do capitalismo. Seu fracasso comercial é parte do que faz com que ele continue a se sentir íntimo, nosso. Então meio que gostar de Emotion ficou uma coisa assim para poucos e bons, sabe? Aquela coisa do tipo... Total. Eu lembro que ali Twitter, etc, na época, tinha muito aquilo de que, tipo, não é pra você, sabe? Sim. Você tinha que ter um gosto apurado pra você entender a grandiosidade do disco. Ele virou uma coisa meio meme, assim, tipo, só algumas pessoas gostam, mas no fundo é meio que uma realidade. Ele virou uma coisa de uma panelinha, assim, de um público muito seleto. Ela tem uma massa de fãs que tá cada vez maior, só que assim, nem se compara com Taylor Swift, com Dua Lipa, com qualquer outra gigante da indústria, sabe? É uma coisa pequena e eu sinto que ela entendeu o espaço dela dentro da indústria, assim, ela entendeu que ela não tem mais como competir com essas outras pessoas, mas ela pode agradar muito bem esse público dela e principalmente o público LGBT, que foi com quem ela passou a se relacionar cada vez mais, assim. Ela é uma defensora da causa, ela dialoga pró-comunidade LGBTQIA+, sempre. Dentro dos shows, ela sempre traz alguns personagens icônicos para colaborar com ela. A própria Heartstopper agora, a segunda temporada, trouxe o Runaway With Me como uma das músicas da trilha sonora. Então eu sinto que ela conquistou esse espaço ali, só que ao mesmo tempo, o Emotion foi um disco que acabou impactando muita gente. O Paramore, quando lançou o After Louder em 2017, a Hayley Williams falou que era um dos discos que influenciou ela e estimulou ela a mergulhar nesse pop ali dos anos 80, e foi um disco que foi super bem recebido. Dentro do universo indie, a Jason, que é uma artista que é multi-instrumentista, a Melina Duterte, eu gosto demais dela. Ela lançou em 2017 também o Everybody Works, em que ela fala o quanto o Emotion foi um trabalho essencial para que ela encontrasse esse espaço dela do tipo de som que ela queria produzir, né? E aí a gente pode ir também para uma outra coisa que acabou se transformando numa das características da Carly Rae Jepsen, porque em 2016
lembrando, ela compôs 250 canções. Então ela tinha muito material de arquivo ali pra soltar. A gravadora falou, olha filha, já que não vendeu tanto, a gente precisa dar uma movimentada aqui. E aí a gravadora orientou que ela lançasse um EP, que foi o Emotion Side B, que traz algumas músicas com a mesma pegada, e por incrível que pareça, a análise da crítica foi melhor do que com o Emotion Side B do que o Emotion, assim. E nessa época eu acho que já tinha essa coisa do culto em torno de Carly Rae Jepsen. Sim, eu acho que o Side B, ele já se beneficia, de certa forma, dessa adoração tardia, né? Tipo, já tinha dado tempo pras pessoas. Eu acho que uma coisa que pode ter afetado... Eu não me recordo do que mais saiu nessa época do Emotion, tipo, na mesma época, mas acho que a galera não teve tempo pra consumir ele, como a gente fala dele como um disco que a gente vai descobrindo as coisas aos poucos e precisa se aprofundar, não é uma coisa que você vai, tipo, escutar de primeira, e aí de primeira você vai catar tudo e entender, tipo, a grandiosidade do disco. É um álbum que realmente ele precisa ser apreciado, sabe? Tipo, não é um pop apressado. E aí eu acho que o Side B, ele teve esse tempo, tipo, deu esse tempo pra galera conseguir reconhecer que o Emotion era bom, e aí chegar no Side B já tendo outros ouvidos, sabe? Pra conseguir, tipo, entendê-lo como algo... Entendê-lo já dentro da grandiosidade do universo do que foi o Emotion. Sim, e eu acho que essa temática dos discos serem um pouco mais, não contemplativos, mas dependerem um pouco mais de tempo para serem apreciados, é uma estrutura que vai ser utilizada dentro da indústria dali para frente. Por exemplo, em 2016, a Beyoncé lança Lemonade. Ele não é um disco tão imediato quanto os outros discos dela. Então, as pessoas começam a refletir mais sobre... voltam a pensar álbum. Não tô dizendo em nenhum momento que a Carly Rae Jepsen influenciou isso. Não, mas é o movimento da indústria. As pessoas começaram a se reorganizar a partir disso, de pensar a obra como um todo e não mais um single, 3 singles e acabou, né? Porque já era essa transição, né, do streaming também, de entender, tipo, se a gente tava partindo pra essa coisa mais instantânea ou se ia conseguir ainda ter esses trabalhos que seriam consumidos de forma completa e tal. Tipo, tava muito nesse processo de educação ainda, que é o processo que a gente tá até hoje, na verdade, né? Tipo, não chegamos num consenso nem numa verdade absoluta. E aí eu acho que só pra entender o impacto do Emotion, quando ele foi lançado lá em 2015, ele circulou em algumas listas de melhores do ano. Por exemplo, Stereo Gun colocou ele em terceiro ali. Na Rolling Stone ele apareceu na posição de número 48 do Top 50. Então havia um comentário, as pessoas começaram a compartilhar o disco, assim, mas ele ainda era uma coisa muito de um nicho, de um público muito apaixonado por ela. Só que quando chega no final da década de 2010, e aí as pessoas vão montar aquela lista da década, e aí vem gente gigantesca, vem Beyoncé, vem Kendrick Lamar, vem um monte de gente muito foda, só que Emotion veio junto com essa leva, assim, então eu acho que o impacto do disco ali fica muito evidente quando a gente faz esse retrospecto, e o quanto ele vai influenciando outros artistas, e como ele vai se juntando com outros trabalhos também essenciais, tipo o Pop 2 da Charli XCX, e alguns outros discos que começam a trazer um novo tipo de interpretação sobre a música pop, né? Guilherme Tintel, pra gente fechar aqui, qual que é o impacto do Emotion pra você, pra música, e qual que é a sua nota pra esse disco fantástico? O Emotion é o primeiro álbum já feito, né? Como todo mundo sabe. Não, mas eu acho que meio que complementando tudo que a gente falou, acho que esse é um disco que ele foi muito beneficiado por esse processo do legado mesmo, que foi ter dado esse tempo para as pessoas consumirem, apesar disso ser levado em tom de brincadeira na maioria das vezes, de fato talvez não fosse um disco pra aquele momento, tipo, as pessoas não conseguiram, tipo, apreciar ele naquele momento em que ele saiu, mas tendo esse tempo pra você conseguir, tipo, consumir a música e digerir a música com mais calma, você entende a grandiosidade dele. Inclusive, até hoje tem uma outra gay que ainda, tipo, torce o nariz e fala que nunca ouviu. Esses dias, às vezes, barrei com uma no Twitter falando disso e aí, tipo, falei, tipo, vai lá e escuta, sabe? Tipo, que às vezes se você se prende a, sei lá, tipo, todo mundo gosta muito, tipo, não é grande coisa por conta do hype, e aí depois você é um disco que você precisa se dar ao trabalho de ouvir pra realmente entender, tipo, você tem que vivenciar essa experiência, viver essa emoção. Então, eu acho que ele é um álbum que contribuiu muito pra essa virada, inclusive, desse pop alternativo, que é alternativo, mas é super pop, tipo, que você falou da Charli, por exemplo. Hoje a gente tem Polacek, tem... Total. Tem vários artistas que, tipo, que eu acho que no pré-Emotion ainda tinha muito uma divisão muito grande do que era alternativo e o que não era. Tipo, sei lá, você tinha os artistas que só a galera do indie ouvia ou que só a galera do pop ouvia. O Emotion, acho que ele junta esse pessoal na mesma festa, tá todo mundo junto ali no Zig, escutando os mesmos artistas, sabe? Então acho que
que cria uma união desses universos também. Então acho que o peso do legado dele brinca muito com isso. Acho que quebra um pouco essas fronteiras e pensa até, tipo, o que hoje um Jack Antonoff da vida faz, de brincar bastante com isso, de ele produzir desde Lana Del Rey até uma Taylor Swift, produz uma Lorde, mas tá lá produzindo uma trilha sonora pra não sei o que, super pop. Então acho que ajudou a brincar muito com isso, de quebrar essas barreiras um pouco, porque tá lá o cara do Vampire Weekend, tá as meninas do Rain, ao mesmo tempo que tem, sei lá, tipo, tem Max Martin, tem Sia, tá todo mundo junto na mesma mesinha ali, tipo, na hora da merenda. Então acho que é um álbum que contribuiu muito pra ajudar a definir esse universo, mostrar que poderia coexistir, sabe? Perfeito. E qual que é a sua nota para o Emotion? Olha, eu sou suspeito pra falar. Então, assim, hoje é um disco que pra mim é redondo. Eu daria 5 de 5 muito fácil pra ele, porque Nota tipo, 10. é um álbum que sim, total, porque eu não tiraria nada ali, não colocaria nada ali. Tipo, eu acho que talvez na época, quando eu fui até, antes dessa conversa, eu fui revisitar a resenha que eu fiz pra ele na época, e na época eu dei, tipo, 4,5 de 5. Então, perfeito. Eu ainda tirei um negocinho ali pra não dar um 100%, mas eu acho que hoje eu daria um 100% muito fácil, porque hoje é muito mais... Hoje, olhando pra trás, é muito mais fácil você entender o peso e a importância dele, né? Nossa, que análise incrível. Eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que o Emotion ele tem uma beleza melancólica, porque ele parece que é uma despedida de uma época e começo de outra, sabe? Então, essa convergência de artistas ali, gente gigante, gente pequena, gente que seria gigante posteriormente meio que se encontrando dentro desse trabalho. Mas eu acho que, acima de tudo, o que prevalece dentro do Emotion é o que tá no nome dele, são as emoções. Eu acho que... Total. É um disco que ele tem uma universalidade no discurso dele que é muito grande e é muito clara. Todas as canções, elas são muito explícitas naquilo que a Carly queria tratar. Então eu acho que, ainda que ele custe talvez a engrenar, você precisa voltar algumas vezes para ele para você se reconectar ou para descobrir algumas coisas, a mensagem principal, as emoções, os sentimentos, tá tudo ali. E é tudo muito bem trabalhado, assim, cada canção parece que ela é muito bem pensada. O debruçado, os produtores e dela, junto de aqui esse sintetizador pode ser um pouco mais sujo, aqui a guitarra pode entrar aqui. Cada música tem uma particularidade, não é uma formulona, uma maçaroca sonora de batida e sintetizador que começa e vai do início ao fim, não. Tem nuance, tem textura, tem camada ali, e tudo isso amarrado pelos sentimentos que ela estava vivendo na época, da insegurança de ser uma artista que foi catapultada por um sucesso estrondoso e que poderia simplesmente desaparecer logo depois disso. Então imagina a pressão que ela estava sentindo na época. Sim. Mas eu sinto que ela consegue resolver isso e ela cria um filão dentro da indústria, ela cria um caminho, ela fala assim, olha, esse é o caminho que eu vou seguir, quem quiser vir comigo, vem. Tanto que hoje em dia continuam, alguns artistas alguns produtores muito grandes continuam produzindo com ela, Jack Antonoff continua trabalhando com ela, mas ela ainda continua se rodeando dessa galera que é um pouco menor, que é pequena, abrindo possibilidades. Tá aí o novo lançamento dela ali com o Psychedelic Suite ali, que tá viralizando de novo. Ela vem pro Brasil pela primeira vez pro Primavera Sound, eu acho que vai emocionar. Então, cara, Emotion é isso. Na época, eu também fui revisitar o texto que eu escrevi. Na época eu dei 8.5. Eu ainda acho que o lado B dele ali, embora eu goste, mas aí é muito mais uma questão de ser fã, e aí eu tenho que dar um pé atrás e ter um olhar um pouco mais crítico. Eu acho que, por exemplo, ali o Let's Get Lost e o LA Hallucination, eu acho que elas são canções um pouco menores quando a gente olha pra grandiosidade das outras faixas que a gente tem aqui dentro do disco, assim. Então, por isso que a minha nota é 9, mas, assim, Emotion, no meu coração, você é um 10 eterno. É um daqueles discos que, sem brincadeira, do momento que eu instalei o Spotify no meu celular, o Emotion é aquele primeiro disco que eu baixo e que eu levo junto, que nunca sai, tá sempre comigo. Sim. Então é um trabalho que eu levo pra vida e sou completamente apaixonado. Somos, amigo. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu site, que é o musicainstantanea.com.br. Guilherme Chintel,
muito obrigado pela sua participação. É uma felicidade enorme poder compartilhar esse disco com uma pessoa que eu sei que também é apaixonado pela Carly Rae Jepsen. Eu que agradeço, amigo. Eu amei que eu fui lembrado nesse álbum, porque é um álbum que realmente, tipo, é um álbum que me marcou muito, é um álbum que eu recomendo o tempo todo pras pessoas, eu incluo nos meus sets sempre que eu posso também. Então, poder falar de Carly Rae Jepsen, poder falar do Emotion é sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu sou @GitInTown em todas as redes sociais, então tô aí no X, no Threads, no Blue Sky, Sou podcaster aposentado, você me encontra também tocando pelas baladas afora aí, então lá no Instagram eu anuncio minha agenda, então só ficar de olho, que vai com certeza escutar Carly em algum momento também. Perfeito. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, apoie no padrim.com.br/podcastvfsm. Toque saxofone e até a próxima. Tchau, tchau.